Olá, boa noite. Boa noite. Hoje a gente se despede de Léo Batista, de 92 anos. É um domingo de luto para o esporte, para o jornalismo e para a televisão brasileira. Para nós aqui, né, Maju Escobar, ele era o seu Léo, um querido, gostava de contar histórias e quantas histórias ele tinha para compartilhar. Só de TV Globo foram 55 anos no ar, fora a carreira na rádio, chegando aí a 70 anos de profissão. Verdade. Boa noite, Maju, Poli, boa noite para você. Hoje a gente está aqui com o coração muito apertado, né? E vamos homenagear esse grande colega, do jeito que ele merece, o nosso mestre e referência máxima. 3, 2, 1, lá vai. Uma voz que é sinônimo de esporte. Agora você vai ver os gols da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior aposta em novas peças. Muito boa noite, amigo. Por mais de 70 anos, essa voz manteve os brasileiros informados. Hoje você vai ver 3 estrelas. Você gosta de futebol? Nascido em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, apaixonado por rádio desde os primeiros anos de vida. Na falta de algo que lembrasse um microfone, brincava de locutor com uma latinha de tomate. Eu tinha um radinho, eu ouvia muito naquele tempo a Rádio Nacional. Eu dizia assim, puxa, queria tanto ser locutor, falar essas coisas, trabalhar no rádio e tal. Será que um dia eu vou conseguir isso? Será que um dia eu vou conseguir isso? A resposta está agora, né? Ainda adolescente, aos 15 anos, já era a voz dos alto-falantes da cidade. Pouco tempo depois viria a primeira chance no rádio. E cheguei, fui até Birigui, me apresentei, fiz o teste e aí comecei a trabalhar na Rádio Clube de Birigui já como profissional. Até com 17 anos eu cheguei a ser diretor, cheguei a ser quase que um gerente lá da rádio, né? Aí comecei a transmitir futebol e fazia tudo, né? Léo chegou ao Rio de Janeiro em 1951 e foi trabalhar na Rádio Globo, onde foi rebatizado pelo narrador e comentarista Luiz Mendes. Até então, Léo era conhecido no rádio como Belinazo Neto. Como é mesmo, seu nome? Belinazo? Eu não consigo falar, não vou. Isso aí você vai me desculpar, nós vamos trocar o teu nome. Aí me lembrei que eu tenho uma irmã que chama-se Leonilda, mas é Nilda, e sobrou um Léo. E eu sou Batista Belinazo, João Batista. Eu tirei o João, meti o Léo, do Baptista eu tirei o P, e aí eu passei a ser Léo Batista. E o curioso é o seguinte, que a minha família, minha irmã, minha mãe, todo mundo, nunca mais me chamaram de outro nome que não fosse Léo. Na Rádio Globo, Léo foi o primeiro a transmitir uma das notícias mais importantes da história do Brasil. E atenção, 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 senhores ouvintes. Informa o Globo no Ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Mais tarde, já na TV e totalmente identificado com o esporte, ele também anunciaria outra morte que abalou o país. Morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. Bom, novas informações a qualquer momento, direto da Itália com Roberto Cabrini. Fique ligado. A trajetória na televisão começou na TV Rio em 1955. Televisão? Não sei nada, eu também não sei, vamos aprender. Léo se destacou também pela apresentação de lutas de boxe. Passou ainda pela TV Excelsior antes de chegar à TV Globo em 1970, onde ele fez de tudo. Inclusive ajudou a salvar os arquivos de vídeo da emissora. TV Globo tá pegando fogo. Eu cheguei, larguei o carro, entrei correndo lá e água, fogo, tinha fio dando choque no chão. Eu entrei, falei, tem que ajudar. Isso aconteceu em 1971, quando um incêndio atingiu o prédio da Globo no Rio de Janeiro e o Léo carregou muitas fitas para fora com o acervo da TV. Como apresentador, ele participou da criação do Esporte Espetacular. Apresentou o Copa Brasil, programa que deu origem ao Globo Esporte. Começou a Copa Brasil. Muito boa tarde. Guga venceu mais uma no Aberto dos Estados Unidos. Foi apresentador do Jornal Hoje e do Jornal Nacional. Termina hoje o prazo de inscrição para os Jogos Olímpicos de Moscou. A apuração do número de países que comparecerão aos Jogos só será conhecida terça-feira. Placar eletrônico, sinal verde. Léo cobriu Fórmula 1, Copas do Mundo. Madrid ao vivo, quase tudo pronto para o pontapé inicial da Copa, que começa amanhã aqui na Espanha. Léo Batista também transmitiu Carnaval. Foi a voz de todos os esportes e do baú do esporte.
O ano era 1978 e o Botafogo disputava a Copa Brasil, Campeonato Brasileiro daquela época. Cobriu Olimpíadas, mundiais de inúmeras modalidades esportivas, Jogos Pan-Americanos. Marcos Vinícius, do Atlético Mineiro, centroavante da seleção brasileira nos Pan-Americanos. Aos domingos, o país parava para acompanhar os gols do Fantástico, narrados por aquela voz inconfundível. Hoje, muitos gols de norte a sul do Brasil. Dias de expectativa pelos resultados da loteria esportiva chegavam ao fim com Léo Batista e a inesquecível Zebrinha. Agora, vamos aos resultados de hoje. Jogo 1, Flamengo 1, Vasco da Gama 1. Léo acompanhou e foi personagem das principais evoluções da comunicação do Brasil. Chegou a ter um quadro no Globo Esporte inspirado na internet, o Canal do Seu Léo. Canal do Seu Léo. O seu, que é meu, né? Bom. Em 2022, quando completou 90 anos, reviveu a carreira no programa Conversa com Bial. A voz marcante de Léo Batista. Depois dessa apresentação, é só dizer muito obrigado, eu acho que eu não mereço, eu vou me levantar e vou embora. No ano passado, um dos maiores comunicadores da história do Brasil recebeu em vida uma grande homenagem. O documentário do Sport TV Léo Batista, a voz marcante. Um bando de puxa-saco. Léo foi a companhia de brasileiras e brasileiros, de todas as idades, em todos os horários. Nas manhãs, nas tardes e nas noites da programação da Globo. Testemunha da história que não se limitou a ver e guardar aqueles momentos. Léo Batista contou tudo ao Brasil. A voz inconfundível, potente, doce e marcante. Quando terminar, não quero aplauso, hein? E muito menos vai, hein? O documentário Léo Batista, a voz marcante, vai ser exibido hoje, depois do BBB. E a repórter Débora Gari está no hospital onde Léo Batista estava internado. Oi, boa noite. Oi, Poli, boa noite para você, para Maju, Escobar e todo mundo ligadinho com a gente. Léo Batista estava internado na UTI desse hospital particular que fica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, e faleceu no meio da tarde de hoje por complicações de um tumor no pâncreas. Ele tinha dado entrada por aqui no dia 6 de janeiro com um quadro de desidratação e dores abdominais, e durante todo esse período ele foi acompanhado de perto pelas filhas, a Cláudia e a Mônica Belinazzo, que estão bastante abaladas e preferiram não falar com a imprensa. Seu Léo era viúvo e trabalhou até a última semana de dezembro. Era um apaixonado pela profissão. Em nota, o hospital lamentou o falecimento do jornalista e apresentador e se solidarizou com a família, com os amigos e os fãs. O velório está marcado para amanhã na sede do Botafogo, em General Severiano, clube do coração do seu Léo. E, inclusive, os fãs, vai ser um velório aberto ao público para que os fãs possam prestar uma última homenagem entre 2 e 4h30 da tarde. Já em Cordeirópolis, cidade natal do Léo Batista, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Cordeirópolis fica no interior de São Paulo e, como boa cidade pequena, tem um coreto. E foi lá que o seu Léo, então chamado João, começou a praticar o talento dele de locutor e logo começou a falar com a cidade inteira. Poli, Maju, Escobar, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Débora Gares. Boa noite. E olha, a gente vai falar agora que a voz marcante, a terra natal de Léo Batista, decretou luto de 3 dias e lembra início... a gente viu agora a lembrança no início do Correto da Cidade, a Lébora falou com a gente. Agora é o seguinte, gente, a voz marcante, esse apelido passou a acompanhar o Léo Batista com muita justiça, né? E agora a gente conversa com quem deu esse apelido para ele. Luiz Roberto está de férias, está em Londres, mas está conversando com a gente ao vivo agora. Fez essa gentileza. Luiz, muito obrigada por sua participação nas suas férias. Conta pra gente sobre esse apelido e sobre o tão querido seu Léo. Oi, Maju, Poli, Escobar, boa noite a todos, amigos do Fantástico. Obviamente que o Léo Batista sempre dizia, o mais importante é o que vão dizer sobre o Léo Batista. E eu quero aqui, Léo, dizer que nós sabemos que a sua história se mistura com a história da televisão brasileira. Como nós mostramos há pouco no Fantástico, né? É o primeiro apresentador do Globo Esporte, é o primeiro apresentador do Esporte Espetacular. Lá em Cordeirópolis, o Léo Batista falava no sistema de alto-falante.
e se reinventar foi algo que o Léo fez como poucos ao longo da vida, né? Ao longo desses anos, dessas longas décadas. Todas as tecnologias estavam sempre afeitas ao Léo Batista. Ganhou homenagens, como o nome da nossa cabine no estádio Newton Santos, que se chama Léo Batista. Todo mundo sabe que ele é botafoguense e vibrou muito com os títulos no fim do ano passado. O Léo passou por todas essas mudanças e transformações que nós tivemos na história da televisão. E por isso ele se mistura com a história da nossa Globo e da televisão brasileira, sempre se reinventando e jamais fora de sintonia com o seu tempo. Um mestre na tela, no microfone e um mestre no cotidiano, Maju Poli Escobar. Sempre atento aos companheiros, sempre atento às pessoas, sempre amando a sua gente. E essa é a mensagem que o Léo Batista sempre colocou aqui no coração da sua gente, da sua equipe. Léo Batista, a voz marcante, que surgiu num show do intervalo. E eu me sinto honrado de poder fazer parte de uma história tão marcante da televisão brasileira com esse slogan que virou até documentário. Para sempre nos nossos corações e para sempre no nosso dia a dia, nos ensinando. A voz marcante de Léo Batista segue com a gente, em todo momento, em todo instante, nos nossos corações. Maju Poli Escobar. E o Léo ficava muito orgulhoso desse apelido Voz Marcante. Ele amava isso. Luiz Roberto deu esse presente para ele. Coube a mim aqui, Poli, Maju, dar um depoimento sobre o convívio com o Léo Batista. Eu posso começar falando do Léo Batista jornalista. Esse aí fica a admiração de um cara que com 70 anos de carreira tinha um cuidado imenso com as coisas que ele fazia, ele rascunhava num papel, escrevia de novo, via depois, dava opinião, não gostava, ele tinha um cuidado imenso com o que ele fazia com 70 anos de carreira, um profissional atual, um cara relevante aos 92 anos de idade. Então fica a minha admiração incrível pelo profissional. E o amigo, porque era assim que ele me chamava, eu carrego essa honra comigo, no meu coração. Ele começava sempre um papo comigo dizendo, meu amigo. E aí começava, a gente virou amigo, virou confidente no dia a dia da redação. E o que fica de muito gostoso, que aquece meu coração, Maju, Poli e Brasil, é que eu disse tudo para o Léo que eu tinha para dizer. Eu disse, eu te amo, eu disse, você é demais, você é o melhor que a gente tem. É bom demais ter você com a gente. Conta outra história, Léo Batista. Ele falava, desculpa, estou te atrapalhando, vou contar mais uma história. Conta história, Léo Batista. Eu fechava o computador para ouvi-lo, estou sentindo muita saudade do Léo Batista. Você não queria descansar, né, seu Léo? Mas essa hora do descanso chega para todo mundo, que o seu descanso seja um descanso confortante, do jeito que o senhor merece. É isso, foi uma existência linda, né? E eu acho que isso que o Escobar falou, ele sabia, ele era querido e ele sabia, ele sentia que ele era querido.